Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa capacitação coletiva sobre certificado de origem sem mistérios. Meu nome é professor João Costa. Muitos de vocês me conhecem já. Eu sou administrador, especialista em negócios internacionais e professor da UNP, além de monitor do PIEX no Rio Grande do Norte. Prazer ter vocês aqui conosco. Antes de eu apresentar o nosso palestrante, eu gostaria de passar para vocês algumas informações importantes sobre o evento. Primeiramente, eu gostaria de pedir a todos os participantes para registrar possíveis dúvidas e comentários durante o evento no chat. Eu vou direcionar para o Luiz durante o evento ou no final da apresentação. Nós teremos aí um espaço de aproximadamente 30 minutos para endereçar as perguntas. Então, fiquem tranquilos, as suas perguntas serão endereçadas à medida do possível. O pessoal que já está acostumado a usar o sistema, não levantar a mão para evitar distrações, tá bom? Basta colocar a pergunta no chat. Para os alunos da UNP, nós teremos uma lista de presença que será enviada através do chat durante o evento. Assim vocês garantem a sua presença no evento, tá bom? Eu gostaria agora de chamar o Luiz Guedes. Fique à vontade, Luiz, para, por favor, ligar seu microfone, sua câmera. Bom dia, ou boa noite, desculpe. Boa noite, Luiz, tudo bom? Tudo. Seja muito bem-vindo. Pessoal, eu quero apresentar o Luiz Guedes para vocês, um grande parceiro do PIEX aqui no Rio Grande do Norte. Vou aqui ler brevemente o bio dele, tá certo? Ele também é um colega administrador formado pela UFRN e é especialista em comércio exterior pela Universidade Católica de Brasília. Ele atua em comércio exterior desde 1980, né? Trabalhou na CISAF, com exportações de fios de sisal e castanhas de caju, na TTI, como agente de carga internacionais de São Paulo, e na Maísa, com exportação de frutas e sucos. Atualmente, trabalha no Centro Internacional do Negócio da Fierne desde 2001. Ele presta assessoria em comércio exterior para empresas e em relações internacionais para o sistema Fierne. Também o Luiz é responsável pela emissão dos certificados de origem pela Fierne. Então, não poderíamos estar em melhores mãos do que com o Luiz agora para falar sobre o certificado de origem. Luiz, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, João, e boa noite a todos. É um prazer e uma oportunidade realmente ímpar de falar desse assunto, certificado de origem, porque ele é um assunto normalmente que as empresas só tomam conhecimento quando elas, né, já precisam do certificado, e muitas vezes ele é visto em algum momento como mais uma encheção de saco burocrática, né, dentro da grande burocracia que a gente tem no Brasil, mas que ele tem realmente um significado muito importante na questão principalmente dos acordos comerciais, né, que o Brasil participa. E então é muito bom que as pessoas possam entender o que é o certificado de origem, para que no dia que elas precisem, elas saibam, né, o que é que ele significa e deem a devida importância, né, que o certificado tem. Eu vou só falar um pouquinho rapidamente aqui, né, o Centro Internacional de Negócios, para quem não conhece, é um departamento da Federação da Indústria, mas que faz parte de uma rede de centros internacionais presente em todo o Brasil. Nessa rede já tem 20 anos, né? Eu entrei na época que a rede foi praticamente inaugurada, e a gente tem, né, um trabalho de rede, tanto de capacitação da própria rede, mas também de oferecimento de serviços a nível nacional, como missões internacionais para feiras, né, missões prospectivas, capacitações, enfim, a gente tem uma gama de serviços que vem sendo, digamos assim, atualizados, né, e revistos ao longo desses 20 anos, e cada federação tem uma configuração também de acordo com a sua demanda local. Então, o nosso SIM é um SIM bastante pequeno, mas tem federações com 5, 10 funcionários, né, porque aí tudo vai depender do universo empresarial de cada estado. Mas vamos começar com um tema, né, que interessa, que é um dos serviços, digamos assim, que a gente presta mais frequentemente, e é uma coisa que a gente não pode deixar de prestar em nenhum momento, porque as empresas precisam disso aí. Eu queria também
Tá me ouvindo bem? Tá tudo legal? Sim, estou ouvindo bem, Luiz. Estou Tá, ouvindo né? bem. Ok. Em primeiro, eu queria só fazer uma distinção. O certificado de origem não tem nada a ver com denominação de origem, de procedência, que aquilo é coisa, digamos, né, de propriedade intelectual e tem a ver com o INPI, que é uma coisa, né, mais ligada à agregação de valor mesmo ao produto do ponto de vista, né, da sua origem especial e assim por diante. Então, o certificado de origem, você pode passar aí, por favor? Desculpa, vou passar. O certificado de origem, ele é um documento que a origem, no caso aqui, é a origem nacional, né? Então, quando nós emitimos um certificado de origem aqui por qualquer entidade no Brasil, significa que a mercadoria é brasileira, é nacional, atendendo alguns critérios, né, de nacionalização ou algo, digamos assim, porque, claro, algumas mercadorias você pode ter insumos importados e assim por diante. Então, ele é mais ou menos, digamos, nós podemos, por exemplo, emitir certificado de origem para uma empresa de São Paulo, não há nada que impeça a gente emitir aqui. Muito embora normalmente se emite ou na origem da empresa, onde ela está localizada, ou no local onde a mercadoria vai ser embarcada. Os tipos de certificados são os preferenciais, eu vou entrar em detalhes em cada um, né? Os não preferenciais, livre venda, Form A, procedência. Eu vou falar do procedência aqui rapidamente, porque ele é um certificado que nós temos ele no sistema como uma possibilidade, mas, sinceramente, nunca foi utilizado aqui. Que ele apenas diz aonde é que a mercadoria foi embarcada. Isso é no caso de alguma mercadoria de outro país que tenha ficado, digamos, no Brasil, aguardando algum tipo de, ou para ser revendida, alguma coisa, e que alguém peça, né, algum documento dizendo a procedência de onde essa mercadoria foi embarcada, né? Essa observação que eu fiz embaixo aí é aquela questão para não confundir com denominação de origem e procedência. Então, vamos em frente. Opa. Desculpe, acho que... João, então você fica passando, né, para evitar que nós dois passemos ao mesmo tempo. O preferencial... desculpe, vou voltar aqui para o preferencial. Certificado preferencial, né, tem a ver com preferências tarifárias. Ou seja, quando um país goza de algum tipo de preferência em relação a outro país no que tange ao fluxo de mercadorias. Então, o preferencial, ele atesta a origem das mercadorias obtidas, né, ou elaboradas conforme os critérios definidos nos acordos comerciais. Quando um país discute um acordo comercial com outro, ele discute tanto a parte do desagravamento, né, que significa os tipos de mercadorias, digamos, algumas mercadorias têm logo 100% de isenção tarifária no primeiro ano, outros só vão reduzindo o imposto de importação, né, até 5 anos, outros 10 anos, as mais sensíveis assim por diante. E a outra parte é a questão dos critérios de elaboração para que essa mercadoria seja considerada nacional. Ele tem, principalmente, o preferencial dá a isenção ou redução tarifária no país de destino, né, para onde a mercadoria vai. Ou seja, o grande beneficiário do certificado de origem é o importador, né, porque ele vai ter uma redução ou uma isenção de 100% no imposto de importação. É claro que no caso do Brasil, quando nós importamos, não tem só imposto de importação, você tem IPI, etc., ICM, isso infelizmente não é contemplado nessa redução tarifária, né? A redução tarifária, ela basicamente atinge os impostos de importação. Então, ele está sujeito, né, às regras de origem, né, o certificado preferencial, e também a alguns requisitos específicos de mercadorias. O que é isso? É que algumas mercadorias não são, digamos, beneficiadas totalmente, né? Então, existe uma lista em cada acordo de mercadorias que estão sujeitas, e a gente sempre, quando vai fazer uma primeira certificado, né, para um país com os quais a gente tem acordo, a gente dá uma olhada no requisito específico, porque a mercadoria pode ser, né, um número pequeno de mercadorias que não estejam, digamos assim, beneficiadas totalmente pelo acordo e, consequentemente, o certificado de origem não vai ter um impacto nisso aí. Pode passar, por favor?
Bem, eu vou falar um pouco aqui das regras de origem, de um modo geral, né? Existem regras bem mais detalhadas, mas elas se dividem basicamente em 3 grandes grupos de regras. Primeiro são os produtos totalmente obtidos. Produtos totalmente obtidos são aqueles produtos, digamos, as frutas, os pescados, né? Pescados, digamos, no território nacional, mesmo no mar territorial ou em barcos, né, nacionais, a parte mineral não processada. Então, esses são os produtos totalmente obtidos, né, que são enquadrados aí, na hora de emitir o certificado, você tem lá umas regrazinhas que são citadas no certificado. Depois você tem os produtos manufaturados, né, que são elaborados totalmente com insumos originários dos países membros do acordo. Ou seja, ele pode ser elaborado totalmente com insumo brasileiro, por exemplo, no nosso caso, ou pode ter alguma matéria-prima, né, da Argentina, ou do Uruguai, ou do Paraguai, e assim por diante. Então, nesse caso, né, todos os insumos que entram na fabricação de produtos são originários desses países que fazem parte desse acordo. E, finalmente, existem aqueles produtos que têm insumos originários de demais países, ou seja, dos países que não participam do acordo. De um modo geral, esse insumo importado de países de fora do acordo, isso não é fixo para todos os acordos, mas a média é de 40%, ele só pode ter de insumo importado de outros países até 40% do valor. O último item que eu falei aqui são, né, esses itens, insumos importados, que eles podem compor, em média, até 40%, né, do valor FOB da mercadoria a ser exportada. E eles também, o certificado preferencial, para ele ser emitido, ele exige um documento adicional que se chama Declaração de Processo Produtivo. A declaração de processo produtivo, ela é quando a empresa declara essa questão, principalmente dos insumos importados, né? Porque nós não vamos fiscalizar nas empresas, né, os depósitos, para saber se eles estão cumprindo a regra ou não. A empresa, ela assume um compromisso, quando ela faz a declaração de processo produtivo, de que aquilo é verdade, né? Então, vou passar aqui. Então, eu vou falar um pouco da DPP, a seguinte. Opa. Não, desculpe. Bem, a DPP vem mais na frente. Aqui são os acordos comerciais, né, que o Brasil participa, sendo o principal dele o Mercosul, fazem parte, né, membros permanentes, né, e fundadores Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela entrou, mas ficou uma coisa muito estranha, porque ela nunca participou realmente, né? O acordo principal é o Acordo de Complementação Econômica 18, que a gente chama de ACE 18. Aqui onde vocês podem ver essas letrinhas aqui, né, tem PTR. Esse PTR4 está presente em todos os acordos. Isso aí foi o primeiro acordo base, né, criado dentro da ALAD. Ele é um acordo um pouco genérico, né, não trata realmente de negociações, ele apenas criou algumas condições para todos os membros da ALAD, que o país, assim, individualmente dá algum tipo de vantagem ou redução tarifária. Mas ele é um certificado hoje praticamente sem utilização, porque ele foi substituído por outros acordos mais modernos. Esse ACE 14 da Argentina, por exemplo, é o acordo automotivo, que ele basicamente, né, é para os estados que exportam ou importam automóveis e autopeças, né, dentro do Mercosul. Então, a gente tem o ACE 18, né, depois tem o Mercosul-Chile, né, que é o ACE 35, o do México, que é um acordo que realmente não avançou muito, ele foi criado, houve uma concentração aí na parte automotiva, mas também ele está precisando de muita atualização, não trouxe grandes movimentos de mercadorias entre os dois países. Né? Aí tem Colômbia, aí tem todos esses, né, que eu não vou citar todos, mas eu vou falar aqui de dois, assim, um pouco diferentes, que são o acordo
com o Egito e o acordo com Israel. O acordo com o Egito, inclusive, está havendo uma consulta pública entre as empresas atualmente para ver, né, já existe um grupo de mercadorias que foram, digamos assim, contemplados na primeira fase do acordo. Israel também é a mesma coisa, e nós emitimos certificados também. Na verdade, nós emitimos para todos esses acordos, né, que estão aqui. Muito embora 90% das nossas emissões são para Mercosul e Mercosul-Chile, alguma coisa para Peru e um pouquinho para o Equador. Mas tudo isso aí é possível e é muito importante que as empresas prestem atenção nisso aí, porque quando você negocia com um país desse, você sabe que existe uma redução tarifária, né, potencial, que isso vai tornar a sua mercadoria mais competitiva naquele país, né, pelo menos frente a um outro país que não tenha acordo com aquele país que você está exportando. O certificado não preferencial é um certificado, digamos assim, que a gente chama de certificado comum, que ele não tem uma destinação específica, ele não promove redução tarifária, porque ele não é um certificado emitido para países com os quais nós temos acordos, né? Eles servem para distinguir as origens por razões diversas. Muitas vezes um país que está importando, vamos falar mel, por exemplo, né? O país importa mel de diversos países, então ele cria um bloqueio para uma origem tal, porque houve alguma contaminação séria, e para distinguir produto, né, dos países, eles pedem um certificado desse aí comum, que simplesmente é um certificado que distingue a origem, mas normalmente eles são exigidos por clientes e não por mercados. Então nós emitimos certificados aí para alguns países, porque os clientes dessas empresas exigem um certificado de origem e as empresas não têm nem muita certeza porque é que eles estão exigindo, mas de qualquer maneira esse é um certificado, né, que a gente emite muito aqui, e até porque, infelizmente, o nosso fluxo comercial com o Mercosul, por exemplo, é muito pequeno. A gente importa muito mais de lá, trigo, né, uma parte de alimentos também, e exporta muito pouco aqui do Rio Grande do Norte, eu estou falando, né, para o Mercosul. Então, outra coisa, esse certificado não exige regra de origem, né, não tem regra de origem definida, muito embora também se adote essa questão dos 40% de insumos importados, mas isso é só uma recomendação, porque não há nenhum tipo de fiscalização no destino, né, disso aí, e até porque, como ele não promove a redução tarifária, ele não cria nenhum problema de você ter um pouco mais ou menos de insumos importados, e ele não exige a declaração de processo produtivo. Existe esse certificado e a declaração de livre venda, que é um documento que tem sido solicitado quando a empresa está iniciando a exportação para alguns países, principalmente aqui do Mercosul. Nós temos emitido para o Uruguai, Paraguai, Argentina, emitimos um para a Etiópia nesses anos todos, que ele serve para a empresa importadora registrar os produtos lá junto às entidades, digamos, de saúde, né, reguladora do país onde ele vai ser comercializado. Então, isso é Normalmente, esses produtos não têm registro na Anvisa brasileira, porque a Anvisa não exige, né? Então, para substituir esse documento da Anvisa, que seria uma espécie de registro, a gente emite um documento dizendo que a mercadoria ela é vendida livremente no Brasil e que ela pode, de acordo com a legislação do país de destino, também ser vendida lá livremente, ou seja, não existe restrição sanitária para a venda dela no nosso mercado. E também esse é um documento que não tem normatização oficial. Existe a declaração, né, que é essa primeira, que ela serve, digamos, ela só é emitida uma vez e ela serve para que a empresa fique vendendo naquele país, né, por muito tempo. Embarque a embarque, provavelmente vai ser exigido o certificado de origem, né, porque aí é outra coisa, para a isenção tarifária quando cada lote entra no país. E tem um certificado de livre venda, que esse também é emitido para embarques específicos no nosso sistema e que pode ir junto ao certificado de origem.
Esse Form A é mais aqui para informar, né, que existe esse certificado, não é nossa responsabilidade emitir, ele é emitido pelo Banco do Brasil. Esse certificado ele é originário do Sistema Geral de Preferências. O Sistema Geral de Preferências foi uma espécie de um acordo fechado a nível da UNCTAD, né, que é o órgão das Nações Unidas para o Comércio Internacional, que ele permite que países mais desenvolvidos ofereçam redução ou isenção tarifária para mercadorias vindas de países menos desenvolvidos. Então, por exemplo, os países que adotam esse certificado Form A, né, que exigem para que a mercadoria brasileira seja exportada para são Austrália, Bielorrússia, Canadá, União Europeia, Islândia, Estados Unidos, ele adota o SGP, mas ele não exige o certificado, porque quem atesta, né, digamos, as exigências é o próprio importador. O Brasil foi retirado do SGP da União Europeia desde 2014. Nós tivemos uma época com um câmbio muito apreciado, né, naquela época que o real valia $1, $1,50, nessa faixa. Então, em dólar, nós, por um tempo relativamente curto, nós nos tornamos um país mais desenvolvido, né? Então, nós fomos retirados, nós não temos mais esse benefício na União Europeia. O melão, por exemplo, que só pagava lá na entrada da União Europeia 4% de imposto de importação, passou a pagar 8% na importação. Então, nós ficamos fora, né, e nunca mais voltamos a ter esse benefício da União Europeia. Então, é isso que tem aí nessa última linha. Quem emite é o Banco do Brasil, como eu já falei, e pelo que eu ouço falar, é um certificado assim, muito chato de ser emitido, porque você não tem contato com as pessoas, é tudo feito online, qualquer erro ele é devolvido, você tem que fazer de novo, enfim. Mas é uma coisa que eu imagino que quem um dia precisar, o ideal é que recorra a um prestador de serviço para fazer isso aí, porque ele é um pouco chatinho de você ter o documento na sua mão, até porque ele não é emitido em Natal, né? Hoje o Banco do Brasil tem regionais, eu acho que tudo que é emitido no Nordeste é em Salvador, se eu não me engano, enfim. Eu não quero entrar em detalhes, né? Nem estou falando mal do Banco do Brasil, estou só falando que enquanto os outros nós emitimos todos aqui em Natal, na Federação, esse é um sistema totalmente diferente e entra aqui mais como informação para as empresas. Então, por exemplo, a União Europeia, né, que é um grande destino das nossas mercadorias, ela não, digamos, não exige mais o Form A e nem o comum, digamos, muitos clientes europeus, eles pedem o certificado comum, provavelmente para fazer uma distinção lá no mercado de melões vindos de outras origens, eu não sei bem qual seria a razão, mas são as empresas, né, importadoras que pedem aos exportadores que emitam, que mandem o certificado de origem comum, né, que, de certa forma, substitui o antigo Form A, que era utilizado para obter a redução tarifária. Vocês estão acompanhando bem? Se alguém quiser... João, eu acho que está fora mesmo, né, da apresentação, porque ele ficou de mediar um pouco essa questão. Sim, a gente está anotando todas as perguntas. Quando você terminar a apresentação, aí eu passo as perguntas para você, não se preocupe. Ok, tranquilo. Temos aí umas 10 perguntas, viu? A apresentação não é longa, né? Isso, mas eu estou discorrendo assim um pouco mais em cima de cada um, mas vamos em frente. Fique à vontade, fique à vontade. Bem, aqui é aquela declaração de processo produtivo, né, que eu falei lá atrás, que ela é um documento que permite que você emita o certificado Mercosul, por exemplo, né, ou qualquer certificado desses preferenciais. Na declaração de processo produtivo, a empresa faz uma descrição sucinta do processo de fabricação. Nisso aí, porque esse documento ele vale por 6 meses, então ele pode ser usado em vários certificados de origem durante 6 meses. Então você faz a declaração por NCM, claro, né? Ela só pode, ela é válida para um produto, digamos assim, né? Um NCM. Eu acredito que todo mundo sabe o que é o NCM. O NCM é aquela nomenclatura, né, numérica, né, que
todos os produtos, né, no comércio mundial são identificados por um código numérico, baseado no sistema harmonizado, que o sistema harmonizado são 6 números, né? Então, os 6 números, ele é universal, digamos assim. E a partir do 6º número, cada país ou cada acordo comercial complementa ou, digamos assim, detalha mais, né, aquele grupo de produtos. É obrigado você colocar o valor mínimo que você vai praticar durante esse período. Por quê? Porque é sobre o valor mínimo que os custos dos insumos originários de países fora do acordo vão ser calculados para efeito, né, se você está cumprindo ou não a regra de origem, certo? Então, o custo do produto, aqui eu botei originários, né, do Mercosul ou não, para fazer o cálculo das regras, né, da regra de origem, quando você tem insumo importado. Quando não tem insumo importado, esse valor mínimo ele fica lá na declaração, mas ele não tem uma utilização, a não ser, digamos assim, ele entra num outro cálculo, digamos. Por exemplo, quando você... Aí você vai botar o custo de todos os insumos. O valor mínimo é o valor de venda, tá? O valor mínimo de venda que você pratica para aquele mercado. Não quer dizer que você vai praticar o mínimo. O que você não pode é vender abaixo do mínimo, porque o cálculo vai ser feito, né, tudo em cima desse mínimo. Se você está vendendo abaixo do mínimo, teoricamente você está praticando dumping, né? Você está vendendo um produto abaixo do valor que você disse que pode vender. Então, você tem que colocar todos os insumos, o custo de cada insumo, os insumos principais. Quando você tem um insumo ali, uma pequena embalagem que representa 0,5% do produto, isso normalmente não faz diferença nenhuma, né? Você põe o custo dos insumos principais ali para você ter o cálculo, inclusive, né, do custo da mercadoria, a grosso modo, que você está exportando, né? E ela é toda elaborada na unidade a ser utilizada na venda. Então, se você vende em quilos, se você vende em caixa, se você vende em unidade, ou tonelada, seja lá o que for, a declaração de processo produtivo ela tem que ser toda calculada na mesma unidade que você vai vender. Por que é que eu falo isso? É porque, como muita gente não teve essa oportunidade de ter essa palestra aqui sobre o assunto, as pessoas cometem, onde se mais comete erro na declaração do processo produtivo. Então, a pessoa às vezes faz tudo em quilo e vende por caixa, ou faz em tonelada e vende por quilo. Então, na hora que o certificado é emitido, ele dá uma mensagem de que alguma coisa está errada, tá certo? Então, enfim, não é nada demais, às vezes é uma falta de orientação, porque no corre-corre, no dia a dia, né, muitas dessas coisas são colocadas na mão de despachantes aduaneiros, que às vezes não tem, né, porque o certo de quem fazia a DPP deve ser a empresa, né, porque ela conhece o processo produtivo, então ela, no mínimo, deve informar o despachante que vai preparar a DPP, né, o processo produtivo. Então a gente faz um trabalho assim de conscientização muito grande nisso aí. Vamos em frente. Então, outra coisa, se você tem uma empresa comercial exportadora, né, que não é produtora, mas você pode exportar para o Mercosul ou para qualquer país onde tem acordo o produto de uma empresa que produz, mas que ela pessoalmente não tem interesse em ser exportadora, digamos, direta, ou por alguma razão ela está vendendo um produto para um terceiro, né? Então, a empresa produtora faz a declaração de processo produtivo no cadastro dela, no nosso sistema, e ela autoriza a empresa exportadora, né, aquele CNPJ daquela empresa exportadora, a utilizar aquela declaração de processo produtivo. Então, isso pode ser feito sem nenhum problema, né? Então, existem 3 tipos de empresas que se cadastram no nosso sistema. São as produtoras exportadoras, aquelas que são só exportadoras, e há outras que também são só produtoras, né? Então, pode ser esse mix aí. Mesmo uma que seja exportadora produtora, ela pode também vender para uma outra empresa comercial exportadora, né, que vai utilizar a declaração do processo produtivo dela como produtora, tá? Então, se você não usar a declaração do processo produtivo no sistema para emissão do certificado, o certificado que vai ser gerado é o certificado comum, e ele não tem validade para
a redução tarifária lá no destino. Nós utilizamos um sistema todo eletrônico, né, desenvolvido pela CNI, que é um sistema bastante confiável, né, um sistema que foi muito caro para desenvolver, inclusive, nós pagamos pela utilização, né, cada certificado que a gente emite, a gente paga um percentual da nossa receita para a CNI fazer a manutenção desse sistema. E ele é utilizado na maioria dos estados, eu digo a maioria porque alguns estados grandes já tinham sistemas próprios antes da CNI criar isso aí, principalmente estados que atendem indústrias muito grandes, como automotivas, etc., que precisava de ter um sistema muito adaptado para essas grandes indústrias, com troca de arquivos, né, para não ser aquela coisa do preenchimento que a gente normalmente faz quando os embarques são, digamos assim, mais simples do ponto de vista quantitativo, por exemplo. Ele reduz os erros de preenchimento, né, agiliza muito o processo. Existe também a cada ano, antes era o Ministério do Desenvolvimento, hoje é o Ministério da Economia, que, né, fiscaliza muito esse processo de certificação de origem, porque havia, ainda tem, né, mas está diminuindo muita emissão manual. Então, as pessoas certificavam qualquer coisa, quer dizer, você poderia chegar com a mercadoria totalmente chinesa, mudar a etiqueta lá, sei lá o quê, e o cara não tem DPP, enfim. Hoje, o governo tem um olhar muito criterioso sobre quem pode emitir. Até porque, como nós não vamos para dentro das empresas para fiscalizar, saber se elas estão dizendo a verdade, etc., o sistema, de uma certa forma, ele cria uma governança, né, entre as empresas e o órgão emissor, né, porque tudo fica muito bem registrado, né, investigação por uma acusação de dumping, alguma coisa no futuro, isso vai ser tudo rastreado para ser usado, né, num processo de investigação internacional. Aqui foi o que eu falei, pode se cadastrar empresas produtoras, exportadoras, apenas produtoras ou só exportadoras, e os prestadores de serviços também. Os despachantes aduaneiros, né, eles fazem esse procedimento em nome dos seus clientes, né? E eles se cadastram no sistema, o cliente emite uma procuração, que na verdade essa procuração serve para a Receita Federal, para um monte de outras coisas, e serve também para nós. Então nós vinculamos no sistema o prestador de serviço ao exportador, e o próprio prestador de serviço é quem faz o procedimento de emissão do certificado de origem, etc. Alguns até assinam também. Então, hoje, digamos, a maioria dos certificados, ele é todo tramitado manual, mas uma vez que ele esteja pronto e aprovado, ele precisa ser impresso e assinado manualmente. Porque hoje só existe assinatura digital para países que já têm um sistema que reconhece as assinaturas digitais, né? Então, hoje, quem pratica assinatura digital obrigatória, né, através do ICPF, é Argentina, Uruguai. O Paraguai já aceita, mas ainda pode ser emitido manualmente. E a tendência é que, com o tempo, o Chile também se torne digital, porque tem todo um processo de homologação para ser feito entre os países e as alfândegas, principalmente, né? Porque quando você emite um certificado assinado digitalmente, você não envia mais papel, é enviado um arquivo para o destino, esse arquivo, né, tramita lá pela aduana e as assinaturas, né, são todas reconhecidas, e então, nesse caso, facilita muito, porque não tem mais tanto papel para assinar. Aqui na Fierne, nós cobramos por emissão, por certificado, R$ 42,00 para empresas associadas aos sindicatos, são aquelas empresas, né, nós temos na Fierne 27 sindicatos, né, de diversos setores, e as empresas, digamos, que são afiliadas aos sindicatos têm esse desconto, e as demais empresas a gente cobra R$ 50,00 por certificado emitido. Quando a empresa é cliente, digamos, regular, a gente faz conta mensal para não estar fazendo boleto todo dia, assim por diante. Então, nós facilitamos bastante a vida das empresas, porque a gente sabe que documentação é uma coisa
né, muito chata, e a gente sabe que as empresas já têm um monte de outros documentos e outros procedimentos para tomar conta, né, alguns até mais críticos do ponto de vista operacional, imediato. Então, a gente faz tudo para, né, ser o mais tranquilo possível e dar menos dor de cabeça para as empresas. Tá? Esse é digamos, é o site onde o certificado, as empresas se cadastram e tudo é feito, esse code.cni, mas isso a empresa só vai precisar quando realmente ela precisar do certificado. Né? Essa minha fala hoje, ela não é um treinamento, né? Ela é uma explanação sobre o que é o certificado de origem, para que quando a pessoa for precisar um dia ou tratar desse assunto, né, tem todo esse contexto do que é o certificado de origem. Existe um novo código, né, que está funcionando em paralelo, cada dia ele vai sofrendo melhorias, né, ele é muito mais simples, mas ele ainda está com algumas, nós não estamos conseguindo migrar todos os dados do antigo para o novo. Então, as empresas que vão chegando novas, a gente já vai pedindo para, né, ir utilizando o novo código, porque não tem necessidade de migrar dados de importadores, de mercadorias, assim por diante. Porque nesse sistema, o tradicional, a empresa tem que cadastrar o nome dos importadores, as mercadorias, basicamente importadores e mercadorias. Né? E depois você vai só puxando aqueles dados e vai montando o certificado. Né? Então, basicamente, é sobre certificado de origem para, digamos, para um primeiro contato. Eu acho que já é muita informação. É isso aí. Né? Eu fico agora disponível para perguntas e espero, né, poder esclarecer também. Luiz, muito obrigado. Parabéns pela apresentação, clara e concisa. É um tema super relevante. É importante ter alguém que tenha essa experiência sobre o tema para poder mostrar os pontos principais e esclarecer aí algo que muito empresário, muito estudante de comércio exterior, às vezes não tem noção da importância, né, e da necessidade de fazer isso aí no início do planejamento da exportação e não como uma forma reativa, né? Tipo assim, estou com um pedido de exportação, o que é que eu faço agora? Vamos correr atrás disso aí, né? Então, é muito importante esse esclarecimento. Exatamente. Eu vou tirar aqui a sua apresentação, deixar apenas as nossas câmeras abertas e vou fazer para você as perguntas que foram lançadas aqui pelos nossos espectadores. Quem tiver mais alguma pergunta, fique à vontade de colocar no chat. Eu vou aqui fazendo. Algumas você já respondeu durante a apresentação, mas sempre é bom reforçar, né? Começando aqui com a pergunta da Carla, viu? Ela perguntou quais são as consequências de possíveis erros no preenchimento das informações nesses certificados. Quais são as consequências, o que ocorre geralmente quando há esses erros de preenchimento? Olha, existem, digamos, erros de digitação simples quando você, digamos, cadastra os dados do seu importador, por exemplo. Se você trocou uma letra ou errou um pouco no endereço, isso normalmente, pelo menos do ponto de vista nosso, né, não tem impacto. Né? Pode ser que tenha impacto lá no destino, se chegar com um erro que... Porque esse documento, inclusive, ele acompanha a invoice, né? A fatura comercial. O nosso sistema, inclusive, ele gera um invoice que algumas empresas usam, mas outras usam uma outra própria, né? Com outros dados, digamos, além do que o nosso gera. Então, o que a gente, às vezes, tem o maior cuidado, mas isso... Porque quando era manual, tinha muito mais erro, né? Então, o erro mais, digamos, mais perigoso, mais problemático, está na regra de origem, de você usar a regra errada, né? Porque pode ser uma coisa que, digamos, que vá causar um problema na alfândega lá no destino, por estar enquadrado de forma diferente, né? Mas, nesse caso, quando era manual, sempre, assim, como eu estou falando, a gente, digamos, era tudo mais complicado, porque até a norma de origem era digitada, né, praticamente. Então, hoje, isso tudo ele é puxado do sistema. Quando nós aprovamos uma declaração de processo produtivo, nós já selecionamos a regra de origem que vai ser usada em todo o certificado da empresa para aquele produto, para aquele mercado, né? Então, nesse ponto, não há nenhum problema. Houve realmente uma redução muito grande de erros, principalmente erros de digitação, né?
Então, agora, por exemplo, às vezes a gente está num corre-corre de aprovando certificado de origem no sistema. Aí tem lá um certificado com destino Uruguai. A pessoa não vinculou a declaração do processo produtivo. Eu não prestei atenção que o número do certificado, porque o certificado comum, ele tem uma nomenclatura diferente do certificado Mercosul. O Mercosul tem escrito A18 no meio do número, né? Se você não presta atenção, isso já aconteceu uma vez comigo, né? Infelizmente, a gente é humano, né? E eu aprovei um certificado comum para a empresa mandar uma mercadoria para o Mercosul. A empresa também não prestou atenção, não fez EPP, ela talvez não tivesse muita experiência. Então, isso é o que eu tenho mais cuidado, que é não aprovar um certificado para um país com o qual a gente tem acordo, que tenha lá o CNP, que significa Certificado Não Preferencial, na nomenclatura. Isso, para mim, hoje aconteceu uma vez esse erro, e então, toda vez que eu vejo, eu ligo logo para a empresa, digo, olha, vocês precisam vincular a declaração de processo produtivo, esse certificado está errado, se você mandar esse aí. Existe uma coisa, viu, João, que, por exemplo, exportação de artesanato. Digamos que a pessoa tem uma comercial exportadorazinha e, não, vou exportar artesanato para a Argentina. Aí vai exportar coisa de palha, de barro, não sei o que e tal. Isso é uma coisa muito complicada, porque não existe identificação do produtor. Isso. Né? Não existe identificação do produtor. E a empresa, a gente sabe que a empresa não é a produtora daquilo. Quer dizer, a gente poderia, em tese, até fazer vista grossa, não, faz uma DPP aí, a gente... Né? Mas a gente... Porque a verdade é o seguinte, se não atende a regra de origem, ele pode ser exportado. Ele só não vai ter a redução do imposto lá no destino. Né? Porque não existe, infelizmente, no mercado internacional, não existe nenhum benefício para o artesanato. O artesanato é uma figura inexistente do ponto de vista de nomenclatura. Né? Você tem obra de arte, tem umas coisas, né, que estão bem identificadas, mas você tem que identificar quem produziu. Né? Se você está mandando mercadoria de um monte de gente, né? Eu mando café de um, castanha de caju de outra, pitomba de outra, aí, sei lá. Vai botar isso num lote e quer emitir um certificado de origem, quer dizer, não é possível, né? Essa que é a verdade, né? O certo, a gente pode até, em alguns casos, consultar, né? Fazer uma consulta mais profunda para ver se tem alguma maneira de fazer alguma... Eu não sei, a verdade é que isso não, na prática nem tem acontecido, mas é possível, né? Já houve... Uma empresa foi fazer umas vendas para o Chile e ela queria mandar caixinha de caju e queria mandar café de outro produtor. Né? E a gente disse, olha, o produtor de café tem que fazer o cadastro dele no sistema, fazer a declaração do processo produtivo para vocês vincularem e vocês exportarem. Eles terminaram mandando sem um certificado, porque estava demorando muito e o cliente concordou em pagar sem a redução tarifária, porque queria a mercadoria, né, com certa pressa, etc., mas, então, esses são, digamos, os casos que são um pouco mais complicados, né, da gente emitir o certificado. Mas, como a colega falou sobre os erros de preenchimento, tem erros que são, digamos, não tem impacto nenhum e tem erros, né, principalmente erro de valor, né. Então, porque no certificado Mercosul, por exemplo, você tem que ter o preço da mercadoria no certificado, né. Já no certificado comum não precisa, porque como ele não tem impacto tarifário, né? Porque às vezes o certificado circula na mão de outras pessoas, né? A mercadoria é revendida para outro, tal, então o cara não quer dizer o preço, né? Então, mas no caso do Mercosul, por exemplo, né, dos países que têm acordo, não. O certificado precisa estar com o valor da mercadoria. Se você errar o valor, primeiro vai ter um problema comercial com o seu cliente, né? E vai ter um impacto, digamos, mas aí é uma coisa que a gente não tem como saber. Né, se você errou o valor. Né? Então, a empresa realmente tem que ter... E no caso do sistema digital, né, isso fica mais fácil, porque você tem como corrigir no próprio sistema as informações. Quando você fazia isso manual, que era digitado numa máquina de datilografia, sei lá, ou mesmo no computador, no Word, era uma coisa de cada vez. Né? Então, os erros eram muito mais comuns.
Entendo. Eu fiquei curioso agora nesse seu exemplo que você deu do café e da castanha. No caso, para o produtor, para a empresa que vendeu o café e acabou mandando seu certificado de origem, qual foi o aumento no custo do final do produto, assim, em porcentagem? Você tem assim Eu, sinceramente, eu não sei, porque isso quem tem que... Geralmente, essa coisa do custo da importação, isso quem sabe mais é o importador, né? Sei. E como nós não lidamos com isso, a gente ficou sabendo da empresa, a empresa apenas disse, não vamos mais emitir não, mas essa parte comercial, digamos, a gente normalmente não tem esse feedback, né? Mas aí precisaria, talvez, eu imagino que uma redução tarifária né, pode ser importante, viu? Vai depender da quantidade e também do preço que você pode, né, praticar, digamos, no mercado. Se você tem uma margem pequena, né, para vender o produto, então certamente aquele imposto a mais que você vai pagar vai ter um impacto, né? Isso varia muito de mercado para mercado. Com certeza. Muito bom. Temos aqui várias perguntas também dos membros, né, do PEX, aqui de vários estados. A Gabriela Guiral está perguntando qual a expectativa de acordo com os Estados Unidos. Olha, por enquanto, existe muita coisa acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, mas não no aspecto tarifário, né? Tem muita coisa no aspecto regulatório. Existem uns fóruns entre o fórum do CEO, por exemplo, né, que a CNI, inclusive, coordena esses fóruns, tem secretaria, digamos assim, onde empresas brasileiras e americanas discutem oportunidades de melhoria tanto na questão regulatória, né, seja de investimentos, seja de tributária, né, a questão de bitributação, né, quando você tem investimento num país e outro. E existe também um trabalho feito entre o Departamento de Comércio americano e hoje o Ministério da Economia, mas é sempre mais no sentido de melhorar coisas que já existem, né? Discussão tarifária, nós não temos assim ainda, né? Porque um acordo comercial ele é uma coisa que demora muito tempo. Você tem que começar, né? Você assina um acordo base e depois você vai começar nos detalhes, né? A União Europeia foi assinado um acordo, mas está faltando um monte de detalhe ainda ser discutido. Existe um acordo já em andamento com o Canadá, também é bem mais avançado do que o que seria, né, um caso com os Estados Unidos. Agora, o Brasil é beneficiário do SGP nos Estados Unidos. Então, tem muitas mercadorias da gente que não pagam imposto lá, porque são mercadorias que não concorrem com, digamos, com produtores e empresas americanas, né? Geralmente eles dão no SGP, eles facilitam a entrada de mercadorias que não vai impactar as empresas locais, né? No caso do melão, por exemplo, isso aí eu tive a oportunidade inclusive, de fazer um trabalho há um tempo atrás, junto com os produtores e com a CNI. O melão do Rio Grande, não é o melão do Rio Grande do Norte, o melão brasileiro, ele só tem isenção tarifária a partir de 1º de dezembro até o fim de maio, nos Estados Unidos. Teoricamente, é um ótimo período, né? Porque você tem aqui... Por quê? Porque lá eles produzem melão até o começo do outono, né? Você tem ali Arizona, Califórnia, não sei o quê. Então, quem pode mandar antes desse período, que não é só o Brasil, são os países em desenvolvimento, que eles chamam. Não é uma coisa específica contra o Brasil, né? A gente, às vezes, tem essa mania de achar, não, é contra o Brasil, mas não é. Porque como nós não temos nenhum acordo com eles, nós não somos beneficiados nesse período anterior. A safra aqui começa agosto e setembro. Quando chega dezembro, você já está em pico de safra grande, né? E janeiro, fevereiro, às vezes começa a chover e ter problema de shelf life, né? A mercadoria já não tem aquela durabilidade e tal. Então, existem empresas exportando para os Estados Unidos, melão, mas é muito pouco, porque eles consideram que esse período, a partir de dezembro, não é um bom período, né? E a gente fez todo um trabalho de ver quais seriam os caminhos para se fazer uma petição, né, para haver uma redução ou digamos, uma extensão do período para antecipar para outubro, para setembro, etc. Mas isso é coisa que custa caro, exige lobby
existe um monte de coisa, porque lá tudo passa pelo Congresso, né? Não se resolve na base de canetada. Era muito comum, toda vez que vinha um presidente americano, ou um embaixador, não sei o que, aí todo mundo, olha, precisa abrir o mercado para o melão. Aí o cara, vamos ver o que a gente faz. Mas, na verdade, é um processo, né, que passa pelo Congresso. Tudo que mexe com tarifa, lá passa no Congresso. E você tem que ter lobby, você tem que ter parceiros lá nas consultas públicas para defender o seu lado, né? Então, se a gente não desenvolve relacionamento com importadores de melão, só vai começar a conversar depois que o mercado abrir, a gente vai ficar nesse ciclo, né? Porque você não tem aliados para fazer, digamos, defender o seu pleito, né, lá dentro do país, porque tem tudo isso, quer dizer, você tem que conversar com deputados, tem que conversar com congressistas, com importadores, é um trabalho que tem que ser feito, né? Infelizmente as empresas nunca toparam trilhar esse caminho todo. A CNI, inclusive, uma vez contratou um escritório, depois de todas essas tentativas que a gente fez, assim, de uma forma mais, digamos, mais superficial, né? Foi feito todo um estudo, né? Custou caro esse estudo, mas ele mostrou o caminho, exatamente. Existe essa e essa possibilidade, você tem que fazer isso, depois tem que, etc, enfim. Então, existe, digamos, o Brasil, castanha de caju, por exemplo, lá não paga um tostão de imposto de importação nos Estados Unidos. Por quê? Eles não produzem castanha de caju, para eles tanto faz. Né? Então, tem muita coisa que a gente produz aqui que não entra lá. Maravilha. Ou, quer dizer, que não paga imposto lá nos Estados Unidos. Exatamente. O mercado está aberto e às vezes o produtor não sabe. Exatamente. Muito bem. Uma outra pergunta aqui onde verificar os acordos e listagens de produtos que têm benefícios? Olha, eu acho até que existe eu acho que na página onde tem a lista dos acordos, tem um sitezinho do Ministério da Economia, onde você pode ler todos os acordos, tá certo? Normalmente as listas que tem são as listas de seção, e não as listas beneficiadas. Ou seja, se o seu produto está naquela lista é porque tem algum problema. Se ele não está, é porque ele está beneficiado, tá certo? Então, a não ser, digamos, o acordo com o Egito, por exemplo, que é um acordo recente. Então, o Egito tem uma lista de produtos que ele já, digamos, liberou para o Brasil exportar, ou para o Mercosul exportar para lá, e o Mercosul também apresentou uma lista para o México, porque ele pode mandar mercadorias para cá sem imposto de importação. Essa lista existe, está, né, também nesse site. Eu até baixei essa lista essa semana, porque passou aí uma consulta pública que a CNI fez, divulgou para a gente, e eu dei uma olhada nessa lista, né, para ver o que é que hoje a gente pode exportar para o Egito, por exemplo. Né? Existe um acordo com a Índia também, mas que está ainda muito limitado a algumas coisas, né? E a gente sabe que o acordo bom é aquele que você tem logística para mandar a mercadoria também. Não adianta você ter um acordo, né, muito bom, mas que só vai beneficiar, digamos, lotes muito grandes, né, porque você precisa fretar um navio, sei lá, ou um caminho muito longo que o frete vai encarecer bastante. Então, a gente precisa explorar muito mais o Mercosul, eu acho que é pouco explorado. A União Europeia, né, está esse acordo aí em negociação agora, está, né, se entrando na fase já existe uma parte de listas, digamos, trocadas. Você começa a trocar a lista, né, uma negociação. Você diz, olha, eu lhe dou esses produtos e você me dá o quê em troca, né? Eu dou abertura para isso aqui, mas esse aqui eu não posso. Aí, enfim, é uma negociação, né, que o setor privado tem que subsidiar os negociadores. Existe um grupo chamado Coalizão Empresarial Brasileira, que é secretariado também pela CNI, que reúne industriais, o setor do agronegócio, etc., que principal papel é discutir e fazer o lobby junto ao governo brasileiro, para o governo brasileiro, digamos assim, defender aqueles pontos de vista nas negociações internacionais. Tá? E, infelizmente, né, isso muitas vezes só quem participa desse grupo são as entidades tipo a ABIT, a Abicalçados, a Abicarne, são as grandes entidades setoriais, né, que têm massa crítica, né, que tem estudos, tem técnicos para, digamos, fazer esse trabalho. A gente, às vezes, vai muito a reboque, né, do que é decidido lá por essas entidades, porque a gente
não acompanha nem participa. Essa que é a verdade. Agora, a gente sabe que a gente vai ter, digamos, os melões, né, provavelmente vão ter tarifa zero, pelo menos na época que não tem. Até porque a gente só exporta melão para a Europa quando a Espanha está fora do mercado, né? Não porque tem imposto lá, mas porque a gente não consegue competir. Né? E também a época de inverno aqui, né, tem muita chuva, etc. É a época que se faz, se prepara a terra, etc. Estou falando em melão porque é um produto muito importante da nossa pauta, né? E trabalhei na Maísa também, até hoje eu tenho, apesar de estar na indústria, mas eu tenho muita conexão ainda com o pessoal do agronegócio aqui, da fruticultura. Entendo. Excelente. Outra pergunta que foi feita é se é possível emitir um certificado depois que a mercadoria já embarcou. É possível, é possível e é comum. O que não pode é a mercadoria chegar lá para ser desembaraçada e não ter certificado, porque você vai ficar com a mercadoria pagando a armazenagem. Né? Se você, digamos, um embarque marítimo, né, vai levar 15, 20 dias, é muito comum emitir depois da mercadoria embarcada. Não tem problema nenhum. Agora, se for um embarque aéreo, né, então você tem que correr e fazer a emissão, né, de preferência no dia ou no dia anterior, ou logo no dia seguinte ao embarque, para impedir que sua mercadoria fique parada lá no destino. Entendo. E com relação aos custos dessa emissão de certificados, quais são os custos? Bem, eu acho que no último slide, né, a gente cobra R$50 para as empresas de modo geral e a gente tem um desconto para as empresas sindicalizadas, né, que são associadas aos sindicatos afiliados à Fierne, que elas pagam R$42 por emissão. Tá? Agora, cada estado cobra um valor diferente, né, tem estados que cobram muito mais, outros cobram um pouco menos, mas a gente, né, por outro lado, a gente presta um serviço assim, muito, muito bom, não tem exigências Quando você tem um volume muito grande, né, normalmente você tem quem chega de manhã só recebe à tarde, quem chega à tarde só recebe no outro dia. O volume aqui não é tão grande, a gente sempre consegue atender na hora que a pessoa precisa, seja de manhã, seja de tarde. Excelente. Muito bem. Perguntaram também, Luiz, se existe algum certificado de origem que seja único, que possa ser emitido uma vez e que vale para todos os embarques futuros. Não, porque o certificado de origem, ele acompanha né, cada mercadoria que tramita na alfândega, né, é um processo, né? Então, não é só imposto de importação, talvez tenha outros impostos, etc. Então, toda vez que uma mercadoria... Porque a alfândega não vai, digamos assim, infelizmente não existe essa lista, né, que a alfândega guarde lá e diz, não, essa empresa aqui... Porque cada lote é diferente, né? O valor é diferente. Então, o imposto a ser cobrado, né, ou a ser, digamos assim, isentado, é por lote. Não? Então, não existe. O que existe, como eu falei, é a declaração de livre venda, né, que alguns países pedem para produtos alimentícios, que você, uma vez que o produto está registrado, mas isso é para circulação dentro do país, uma vez que ele já passou na alfândega. Tá? Então, o certificado de origem ele é por cada lote que a empresa vende. Agora, claro, desde que seja exigido, né? Tem mercado que não existe certificado de origem. Então, Sei, entendo. Também foi perguntado aqui, Luiz, se o Form A se também é emitido pela federação. Não, o Form A é só o Banco do Brasil. Tá? O Banco do Brasil é a única entidade autorizada a emitir Form A. Né? Nós nunca tivemos sequer digamos, a possibilidade de pleitear isso. Ele é um certificado bem diferente, né? Tem vias e cores diferentes, enfim, nós não emitimos Form A. Agora, se discute aqui, uma vez, digamos, que se o acordo Mercosul-União Europeia, né, quando ele começar a operacionalizar, não se sabe ainda se vai ser autocertificação ou se vai ser por certificado de origem, né? Isso não está claro ainda, porque há uma tendência também da autocertificação. O que é autocertificação? É que o importador, em comum acordo com o exportador, ele declare na alfândega lá no país dele, né, quando a mercadoria está entrando, que a mercadoria cumpre as regras de origem. Os Estados Unidos já fazem isso, né?
Os Estados Unidos está no SGP, mas não exige o Form A. Porque os Estados Unidos, a verdade é o seguinte, é um país que não gosta muito de burocracia, né? Ao contrário dos nossos amigos europeus, que todo dia inventam uma norma nova, seja sanitária, seja... né? Porque é impressionante. Com os franceses, né? Até porque são muitos países, né? Então, é muita gente pensando, né, diferente ali para chegar num acordo. É sempre muito complicado. Mas os Estados Unidos, do ponto de vista regulatório, é muito mais tranquilo, né? Enfim. Vocês têm algum material que ensina como preencher o certificado dentro da plataforma, Luiz? Olha, no sistema de emissão tem uma espécie de um tutorialzinho, né? Tem um tutorial. Normalmente, nós damos essa orientação quando a empresa, né, começa, olha, eu vou exportar, vou precisar do certificado de origem, a gente vai orientando passo a passo, né? Nós temos um manual impresso que a gente dá, ou às vezes empresta, porque tem poucos manuais hoje em dia para a empresa fazer isso com mais tranquilidade, mas existe não é nada demais, não. Uma vez que você faz, fica repetitivo, né? Não é que seja... não é nada complexo do ponto de vista de informação, enfim. Eu acho, né, é mais aquele primeiro contato, né, com o sistema, que você sai preenchendo as coisas, né, e aprovando, enviando, né, você conclui um documento, você envia, né, para a gente poder aprovar, e depois, enfim, tem todo um passo a passo, mas que uma coisa que a gente também recomenda, principalmente para quem tem um volume grande de exportação, né, que vai ter um volume, bota lá a conta do despachante aduaneiro, né, também, porque a maioria dos despachantes já dominam isso aí, mas não impede da empresa, né, tem muita empresa que a própria empresa faz esse certificado, isso não é nada tão complexo não, certo? Entendo. Complexo são, digamos, o entorno, né, o que é que eles existem, tudo isso. Agora, para preparar o certificado, e nesse novo código que a gente chama, está cada vez mais fácil de fazer. Entendo. Maravilha. Vou saber uma pergunta. Uma vez emitimos o certificado de livre venda com a Covisa. A federação também emite esse certificado? Olha, o que nós emitimos não passa por Covisa, né? Até porque são produtos isentos de registro na Anvisa, né? Só na Anvisa porque é uma questão nacional. E a Covisa é mais a questão do registro da empresa, né? Do funcionamento. A Anvisa que exige o registro de alguns produtos. Outros você registra só, digamos, a empresa, né? Mas do produto em si não precisa estar registrado. Então, o que normalmente é feito é que as empresas, nesse caso, eu assino a declaração de livre venda e a empresa leva para o cartório, onde eu tenho minha firma para reconhecer. No certificado isso não é necessário, mas por alguma razão eles pedem isso na declaração de livre venda. Muito bem. Aqui tivemos uma pergunta que certamente você respondeu. Você perguntaram aqui, qualquer exportação precisa de certificado de origem? Só para esclarecer novamente esse ponto que já foi levantado por você na apresentação. Não. Eu estou falando, se você vai exportar para um país com o qual o Brasil tem acordo comercial, via Mercosul, porque o Brasil não tem nenhum acordo só Brasil, né? Então, Mercosul, Chile, o Uruguai, Paraguai, Uruguai, Peru, etc., né? Precisa. Por que precisa? Porque vai trazer um benefício para o seu importador, né? Ele quer o seu certificado porque ele vai pagar menos imposto lá, ou nenhum, de importação, né? O certificado comum, vamos dizer, normalmente o cliente pede por outras razões, que não sejam de benefício tarifário. Então, não há uma regra para o certificado comum. Ele é pedido de acordo com cada cliente, né, e assim por diante. Ele é um certificado que não tem nenhum impacto na questão da tarifa. Então, do ponto de vista tarifário, ele não é necessário. Entendo muito bem. Temos uma pergunta aqui da Paloma. Ela perguntou aqui onde encontrar informações sobre quais produtos estão inclusos nos acordos internacionais. No site do Aladdin, nunca encontro essa lista, ela falou.
Olha, existe um sistema da Aduaneiras, né, que a gente utiliza, o TechWeb, por exemplo, que você tem essa informação rápida. Você digita lá o NCM e aparece os acordos, mas esse é um sistema pago, né, e essa informação não está gratuita, né? Como eu estou falando, na página do Ministério da... Se você olhar aí na minha apresentação, eu acho que na quinta ou sexta slide, onde tem todos os acordos, tem lá o site, o link do ME, do Ministério da Economia, onde estão lá os acordos. Agora, você vai ver lá as regras de origem, né? Nos acordos você tem as regras de origem, que é o principal, e normalmente você tem a lista, digamos, dos requisitos específicos, né? Que são os produtos não contemplados no acordo, né? É o inverso, né? Agora, normalmente, isso precisa também estar muito afinado com o importador, né? Porque o importador é o maior interessado nisso aí. Então, porque, enfim, né, se você está negociando com um país com o qual o Brasil tem acordo, em princípio vai ter um benefício, né? A exceção é que não terá. Então, existe essa lista de exceções. Agora, como isso está tudo, a nomenclatura é por anexo, não diz assim, lista de exceção. Então, você vai ter que sair abrindo anexo por anexo e ver o que é que tem naqueles anexos, né? Ou quando você lê o acordo, ele tem lá, lista de exceções no anexo tal. Aí você vai, sai daqui e abre outro arquivo. Você veja aí, não sei se vale a pena voltar toda a apresentação, mas eu acho que está aí o site do Ministério da Economia, a página do Ministério onde tem todos os acordos. Então, qualquer um pode fazer. Essa é uma página gratuita, né, que qualquer um pode entrar para fuçar. Eu acho legal, porque você começa a entender a linguagem dos acordos, as regras de origem e, enfim, todo o conhecimento para quem trabalha na área é importante, né? Maravilha. Eu queria fazer duas perguntas, são minhas, na verdade, essas perguntas. A primeira é se está ok para a gente mandar esse material que foi apresentado hoje para quem participou do evento. Se a gente tem autorização sua para mandar o PDF para os participantes, até para eles poderem depois checarem e fazer essa própria análise, está tudo ok? Rapaz, eu vou ver isso aí eu vou lhe digo depois, tá certo? Sem problema. Pessoalmente não tem nenhum problema. Eu só vou checar com a CNI mais por uma questão que eu tirei algumas informações de uma apresentação dela que ela fez aqui para a gente. Mas eu acho que, de modo geral, isso aí não tem nenhum segredo de Estado, né? Não vejo problema, não. Isso. E outra pergunta que eu queria fazer, Luiz, é para quem quiser mais informações sobre certificado de origem, o que eles devem fazer? Entrar em contato com a Fierne? Qual seria o processo para quem quer um treinamento mais em profundidade? Olha, nós atendemos as empresas, digamos, mas nós procuramos, até por uma questão de disponibilidade, né? A gente não gosta de atender a empresa só por curiosidade, né, no assunto, né? Então, não é que eu não gosto, né? Tanto que eu estou fazendo isso aqui, né? Porque eu estou vendo que está atingindo um número grande de pessoas. Mas a gente normalmente orienta as empresas que vão precisar do certificado de origem, né? Então a gente fala tudo que é importante que ela precisa saber para fazer os preenchimentos. Mas o que eu estou falando, o preenchimento em si não é nada complexo. A regra de origem, inclusive, quem seleciona somos nós no sistema. Então você não precisa entender de regra de origem para, né, emitir um certificado, porque a gente, né, tem o sistema, né, a gente lê a regra. Claro, quem quiser conhecer a regra, ótimo, porque só ajuda ao emissor, né? Mas, do ponto de vista de conhecimento a respeito, eu acho que o mais legal das pessoas se aprofundarem são nos acordos, né? Ler o que é que os acordos dizem, né? Porque você, digamos, você começa a dominar o universo, e o certificado de origem é só, digamos assim, é o pontual, lá no final de tudo, né? O certificado em si, ele não é é a cereja do bolo. A fonte do conhecimento. O certificado de origem é um documento, né, que é o fruto de tudo isso que está no acordo comercial, né? Então, eu acho que se você entrar, qualquer um que entrar no site do Ministério da Economia, põe lá acordos comerciais, com certeza vai chegar na página dos acordos, certo?
não é... Eu, né, entrei assim, vi um link também, porque antes eu consulto muito no site da ALAD também, mas é um site, digamos, um pouco mais complicado para navegar, mas o Ministério da Economia tem todos os acordos que o Brasil participa. Tá? Antes era no site do Ministério do Desenvolvimento, né? Houve uma migração quando o governo, digamos assim, acabou com o Ministério né, com o MIDIC e jogou tudo no da economia. Houve, digamos assim, uma fase meio complicada, né? Muita coisa ficou ainda no site do MIDIC, outras coisas, né? Hoje eles conseguiram já unificar essas informações. Então, está bem direitinho. Eu acho que está na apresentação aí, lá embaixo onde tem todos os acordos, tem o link já da página do Ministério da Economia, onde os acordos estão. Maravilha, maravilha. Luiz, nosso tempo está acabando, só queria saber se tem mais alguma coisa para dizer, e também eu queria agradecer muito por essa aula espetacular que você deu aí. Muito obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar o seu conhecimento e também pela parceria que você já vem trabalhando aí conosco desde o início do PXRN, né? Temos sempre consultado você, lhe perguntado sobre diversos assuntos e eu só tenho a lhe agradecer por todo o seu trabalho para a indústria do Rio Grande do Norte. Obrigado. É sempre um prazer participar desse tipo de evento, né? Antigamente eu fazia isso presencialmente nas escolas de comércio exterior para falar de qualquer assunto, porque é isso que, né, eu acho que a obrigação da gente que trabalha na área é passar o conhecimento adiante, né? Porque o comércio exterior exige um conhecimento amplo, né? Claro que a ideia é que as pessoas procurem, porque tem, digamos, uma coisa é você trabalhar na parte de documentação, né? Mas uma coisa é você conhecer essa história toda dos acordos, etc., e de repente se tornar um exportador, né? Aí você vai buscar os mercados, né? Aqueles que o Brasil tem acordo, né? Para, enfim, né? Para poder usufruir disso aí. E, claro, também, né? Para trabalhar nas empresas, né? Como fazendo essa parte, né? Sempre é muito comum os primeiros trabalhos, né? Empregos das pessoas que saem da escola, por exemplo, ser trabalhando com papelada, né? Isso. Receita Federal, Ministério da Agricultura, né? Os certificados fitossanitários, né? Que são, eu diria que o certificado de origem, da forma com que a gente faz, talvez seja o mais simples de fazer, porque a gente faz tudo para facilitar a vida das empresas, né? Então, claro que a gente não trabalha sábado e domingo, mas, por exemplo, no recesso natalino, que a Fierne fecha por uma semana, eu fico de sobreaviso. A empresa precisa, a gente marca um lugar, pode ser no supermercado, pode ser na porta do prédio, pode ser em qualquer canto. Eu aprovo o certificado no sistema e a gente, né, entrega, porque a empresa não pode esperar uma semana, né, que a gente volte de recesso para esperar. Né? É isso aí. Muito obrigado. Espero que, né, que tenha enriquecido aí o conhecimento tanto das empresas quanto dos alunos, né, e dos técnicos também, né, que vão orientar as empresas, digamos, no dia a dia, né, sobre o que é que rola, né, em termos de oportunidades e também de documentação e assim por diante. Maravilha. Quero agradecer novamente, agradecer a todos que vieram, a presença de vocês. Está aí os detalhes dos nossos canais nas mídias sociais. Sigam-nos no Instagram e no YouTube também, nosso canal. Temos aí mais de 50 horas de conteúdo rico, como esse aí apresentado pelo Luiz hoje. E a ideia é essa mesmo, é disseminar informação, porque com conhecimento a gente gera riqueza, a gente consegue dar o apoio ao comércio. Muito obrigado, Luiz. Isso aí fica no YouTube de vocês, né? Está sendo gravado, mas se precisar de alguma autorização primeiro, a gente espera você dar autorização. Não, para mim não tem problema. Eu perguntei porque uma pessoa lá na Fiel me perguntou, a menina lá que eu estou treinando ela para me substituir nas minhas férias e tal. Ela disse que não podia, mas perguntou, vai ficar gravado? Eu disse, eu vou perguntar. Está gravado. Pode deixar que estará no nosso canal. Ainda essa semana nós colocaremos no nosso canal. Siga-nos no YouTube, siga-nos no Instagram também. E quaisquer informações, está aí o nosso e-mail. O e-mail do monitor.natal@pexbrasil.com.br. Estamos à disposição aí, fazendo que nem o Luiz. Se precisar, mesmo no feriado, a gente para e faz aí o contato, porque a economia não pode esperar, né, Luiz? Exatamente.
Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham uma excelente noite. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.